A paz de Deus, meus queridos irmãos, e nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre o que colocou aí na internet o nosso querido irmão Lorival. Ele diz assim, olha, para dizer a verdade, eu estou, vamos dizer, curioso sobre o que o Jair quis fazer, pois ele se juntou com o Ricardo Adão e fundou a MCCB, que hoje se fundiu com o Ministério de Jandira ou vice-versa. O Jair acusa que Jandira, o Ministério de Jandira, também acredita que a Bíblia contém. Lá me informaram o contrário. Será que Jair, né, faltou um R aí, já foi visitar este Ministério de Jandira e questionou esse ponto que ele relatou no vídeo? Pois é, irmão Lorival, é o seguinte, o que está aí você vai ver agora o que o irmão Samuel Trevisan, o irmão João está falando. Veja aí o que eles estão dizendo. Irmãos, nós não mudamos nada do que nós aprendemos. Nós continuamos servindo o Senhor da mesma forma que nós aprendemos. E se porventura algum irmão que está conosco, trabalhando no ministério, mudar alguma coisa, este irmão não fará parte conosco do nosso ministério. Porque nós não podemos permitir que muda o que nós aprendemos desde quando nós éramos criança. Os irmãos estão entendendo? Estamos servindo o Senhor na mesma doutrina, na mesma liturgia, servindo o Senhor com liberdade. Outra coisa, irmãos, que eu gostaria de deixar claro aqui, e gostaria que os irmãos prestassem atenção, irmãos, porque essa pergunta é bastante corriqueira. Muitos perguntam, qual é a diferença desse ministério? Irmãos, não existe diferença, porque se nós falarmos de diferença, nós vamos abater um e exaltar o outro. De fato, não mudar em nada. Não mudar em nada. Você vai lá, você entra, assiste um culto deles. As pessoas vão levantar e vão dizer que elas vão herdar a coroa da vida eterna. Então, quando o ancião testemunha isso, ou o ancião deixa o crente testemunhar que ele vai herdar a coroa da vida eterna, já está aí, ó, na cara de todo mundo, o desvio doutrinário, né? Porque a nossa salvação é pela fé. Eu não fui lá no Ministério de Jandira. Agora, se eu for lá no Ministério de Jandira e Deus me levantar com a palavra, o que eu vou fazer? Vou pregar o Evangelho para eles. E eu vou ser expulso. Porque eles não aceitam o Evangelho. Não aceitam o Evangelho como ele é. Porque eles não sabem o que é o Evangelho. Não têm noção do que é o Evangelho. Na realidade, lá o Ministério de Jandira, como do Graça, o Evangelho é uma lista de coisas que você tem que fazer, né? E uma lista de coisas que você não pode praticar. Esse é o Evangelho. É isso aí. E querem entrar no céu pulando o muro. Pulando o muro. O Senhor Jesus disse, ó, quem não entra pela porta, ele é a porta, ele falou, não, eu sou a porta. Quem não entra pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Estes homens aí, eles estão fora da palavra de Deus, fora da doutrina da congregação e fora das escrituras sagradas, do ensino da palavra de Deus.
Eu quero ver eles defenderem os pontos de doutrina. Porque se você defende, se posiciona e defende os pontos de doutrina, aí eu vou acreditar que não houve mudança. Mas eles não fazem isso. Se eu for lá, nem para discutir doutrina, nem para pregar sobre doutrina, se eu for lá pregar o Evangelho, eu vou ser expulso. Como eu fui lá na AMCCB, eu fui expulso de lá por pregar o Evangelho. Entendeu? Deus me levantou, tá? Abri a Bíblia, primeiro capítulo de João, foi essa pregação, estou repetindo aqui. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, está escrito aí na sua Bíblia. Mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Aí perguntei, o que está escrito aí na sua Bíblia? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou está escrito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome e batizam. Ou a saber os que creem no seu nome são firmes e fiéis. A saber os que creem no seu nome e pertencem a uma igreja. O que está escrito aí na sua Bíblia? Entendeu? Disse para eles, abra a sua Bíblia no capítulo 3 desse Evangelho. Verso 16. Veja o que está escrito aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perguntei, o que está escrito aí na sua Bíblia? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Ou está escrito, para que todo que nele crê e batiza? Para que todo que nele crê e é firme e fiel? Para que todo que nele crê e pertence a uma igreja tenha vida eterna? O que está escrito na sua Bíblia? Fui lá para o verso 18 do capítulo 3, diz lá, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê está condenado, já está condenado. Perguntei o que está escrito na sua Bíblia. Quem nele crê e batiza não é julgado? Ou quem nele crê e é firme e fiel não é julgado? Ou quem nele crê e pertence a uma igreja não é julgado? Ou está escrito quem nele crê não é julgado? O que está escrito na sua Bíblia? Aí o nosso querido irmão Pedrinho gritou, é estudo bíblico, vai sentar, irmão Jair. Bravo, já estava nervoso, né? Eu não sei, sabe, esses ministros assim que ficam irados, sabe, furiosos, eu não sei se esse ministro está cheio do Espírito Santo ou está cheio de qualquer coisa. Não sei. Porque eu entendo o seguinte, quando alguém está sendo usado por Deus, se manifesta na vida dele o fruto do Espírito Santo. Que você lê lá em Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito é 20 ou 22, mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade. Presta atenção agora, essas duas virtudes. Mansidão e domínio próprio. Então o ministro, no trato das coisas de Deus, que fica bravo, eu já fico de orelha em pé. Não, eu tranquilo, na paz, sabe? Consciente do que eu estava fazendo. Se havia alguém que deveria ficar nervoso, preocupado, seria eu, porque o irmão Pedrinho era o nosso ancião lá, né? E todos os que estavam ali são adoradores de ancião. Todos, se o irmão Pedrinho fizesse alguma coisa, eles iriam querer fazer também. Mas eu tranquilo, sabe? Porque o Senhor está comigo. E Ele me cerca com uma muralha de fogo, sabe? Não é fácil chegar em mim para me agredir, não. Não é fácil.
Eu disse ele bem baixinho, tranquilo, sossegado. Eu disse para ele: irmão Pedrinho, vamos fazer assim, eu vou terminar a minha pregação, depois o senhor, o irmão, assume a tribuna e fala o que o irmão quiser falar. Ele deu um salto e batia assim na placa atrás da tribuna, né, onde está escrito em nome do Senhor Jesus, e gritava: vai sentar, irmão Jair, vai sentar em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tem cabimento de eu fazer uma coisa dessa? Tem cabimento? Primeiro, a nossa doutrina diz que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e que ela é a palavra inspirada por Deus. Tá? Então o que eu estava pregando? Estava pregando a palavra inspirada por Deus. Segundo lugar, eu estava pregando a palavra de quem? A minha palavra? Em absoluto. Estava pregando a palavra do próprio Deus, registrada nas Escrituras, registrada por homens inspirados por Deus. Tá? Então, quanto à legitimidade e procedência dessa palavra, não existe a menor dúvida. Dentro das doutrinas da igreja, que diz que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo, e pregando a palavra do próprio Deus, porque a nossa doutrina diz que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eu estava pregando o quê? O que eu estava pregando? O Evangelho, a salvação, que ele confundiu com o estudo bíblico. Bom, se ele estava guiado por Deus para fazer esse carnaval, essa palhaçada, se ele estava guiado por Deus para fazer isso, ele não começaria errando. A primeira frase do grito dele, o primeiro grito foi: vai sentar, irmão Jair, é estudo bíblico, vai sentar. Então ele nem sabe o que é um estudo bíblico. Vou explicar. O estudo bíblico, primeiro, não é uma pregação. Tá? O estudo bíblico é uma reunião onde alguém que ensina e outro que aprende. Tá? Ok? Tem que ter uma apostila. Você precisa ter 2, 3, 4 versões diferentes da Bíblia. Você precisa ter pelo menos um dicionário bíblico. Até um dicionário da língua portuguesa. Entendeu? Então, o que eu estava fazendo seria uma pregação temática. O tema é a salvação. Entendeu? Então, se realmente ele estivesse debaixo da guia e da direção de Deus, ele podia dizer outra coisa qualquer. Mas ele não ia dizer que era um estudo bíblico. Entendeu? Porque não é um estudo bíblico. O tema é da salvação. Não? Pode examinar, volta lá os minutos atrás que eu falei sobre o que eu preguei, vai ver que eu preguei a salvação. Dentro da nossa doutrina que diz que a salvação é somente pela fé. Então são duas características já que eu estou colocando aqui, que o homem estava totalmente perturbado. Depois eu vou dizer por que ele estava perturbado. Primeiro, perder o domínio próprio e não ter a mansidão que deve honrar a vida de um ministro e de um servo de Deus. Segundo lugar, dizer que era um estudo bíblico. Não se tratava em absoluto. Isso aqui não é isso que aconteceu ali, não é estudo bíblico nem aqui, nem no Japão, nem na China, nem no planeta Marte. Entendeu? Bom, aí levanta, gritando mais ainda, pega a Bíblia, pega e bate a mão na placa lá, me mandando sentar em nome de Jesus Cristo. Agora, veja bem,
eu vou atender os gritos de um homem que eu estou vendo que Deus não está na vida dele, tá? Não está na vida dele, pois não agiria desta maneira. Eu não atendo nem com um revólver na minha cabeça, tá? Eu jamais deixo de fazer uma coisa que Deus está me mandando fazer, nem com o revólver na minha cabeça. Mas, irmão Jair, será que Deus estava te mandando? Será que Deus estava te mandando fazer isso? Presta atenção. Presta atenção. De todos aqueles ali que estavam sentados, e eram umas 40 pessoas, nenhum deles confessava a salvação. Nenhum. Todos eles esperam um dia herdar a coroa da vida eterna. O Pedrinho também espera um dia herdar a coroa da vida eterna. Mas o que é isso? A salvação não é algo para ser herdado. Quando você diz que você vai herdar alguma coisa, você está confessando que você não tem. Porque quando você tem, é seu. Você não vai herdar. A salvação não é algo para você herdar. A salvação é um presente de Deus. É aqui, agora, você tem ou você não tem. Se você não tem, você está danado. Por que você não tem? Porque você não crê. É simples assim. A salvação é simples assim. É simples como um homem, sabe? Ele estava abatido, aflito. Eu conversei com ele e eu disse um verso, uma palavra de Jesus Cristo. Eu disse para ele, Jesus falou no Evangelho de João, diz assim, na verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele levantou a cabeça assim para mim. Jesus falou isso. Falou, veja aqui, o cara quis ver, olhar na Bíblia. E leu comigo. Ele acabou a tristeza, acabou aquela derrota dele, acabou tudo aquilo. O cara saiu feliz da vida, falando, nossa, estou salvo, estou salvo. Entendeu? Veja bem, se ele de fato creu, ele recebeu a vida eterna. E ela vem de que maneira? O Espírito de Deus toma posse daquela pessoa. E ele está por aí glorificando a Deus. Mas se de fato ele não creu, se entusiasmou, se ele continuar se apropriando das palavras registradas lá no Novo Testamento que Jesus prometeu, ela vai se sedimentar no seu coração e ele vai alcançar a sua salvação. Mais dia, menos dia, ele recebe a presença do Senhor na sua alma e ele é salvo. Agora, se ele não procurar se apropriar das verdades da palavra de Deus, é possível que pelo caminho o espírito maligno tire a semente que foi plantada no seu coração. Mas é isso. O próprio Deus dizendo que quem crê em mim tem a vida eterna. E o cara fica com essa conversa de ser firme e fiel, pertencer à igreja, batizar o cara. Estava pregando, né? O Senhor disse, o Senhor Jesus ordenou, no momento mais glorioso do cristianismo, que é o da sua ressurreição. O da sua ressurreição. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide por todo mundo e ensinai. Ide pregar o Evangelho, ensinai a todas as nações, fazer discípulos. Pregai o Evangelho a toda criatura. Mandamento com ordens imperativas. A necessidade, todos eles necessitados de salvação. Todos eles envolvidos com falsa doutrina, engano religioso, que essa história de batizar para se salvar, ser firme e fiel para se salvar, pertencer à congregação para se salvar, viver praticando boas obras, tudo isso é diabólico, isso é evangelho maldito, que o Senhor, o apóstolo Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 e versículo 8. Se um de nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, pregar um evangelho diferente, seja considerado anátema.
Sabe o que é anátema? É maldito. Bom, o irmão Pedrinho bateu na placa. Em nome do Senhor Jesus, vai sentar hoje aí. Eu disse para ele, tranquilo, mas como um homem de Deus, determinado e decidido. Dessa tribuna, irmão Pedrinho, eu só saio morto. Ninguém me tira daqui. E qual foi a reação dele? Pegou a sua Bíblia debaixo da tribuna e saiu gritando: eu não volto mais aqui, eu não volto mais aqui. E saiu e a turma toda foi atrás dele. Foi todo mundo atrás dele. Eu fiquei lá. Fiquei eu na tribuna, o irmão Osni e a esposa. O irmão Osni também não foi embora porque ele tinha a chave do prédio. Ele tinha que fechar aquilo. Entendeu? Senão acho que ele tinha ido embora também. E o irmão Osni veio para cima de mim e perguntou: você viu o que fez? Você viu o que você fez? Eu falei: vi sim. Eu falei a verdade para eles. Eu falei a verdade para eles. Entendeu? Então, mais outra indicação, que esses homens aí não estão com nada, sabe? Não estão com nada, porque isso não é comportamento do homem de Deus. Quem deveria ficar brabo lá, brabo não, nervoso, preocupado, angustiado, deveria ser eu, porque eu estava consciente que eu estava arrancando a máscara, metendo a mão assim, na máscara dessa turma aí, pregadores de falsas doutrinas, e arrancando. E que eu estava dando um suco bem no focinho do diabo. Bem no focinho dele. Mas só que eu estava na cova dos vilões. Eu estava consciente que o Pedrinho, para aquela turma que estava ali, é um ídolo, é um homem para ser adorado. E todos aqueles ali, o que ele fizesse, iriam fazer comigo. Pedrinho achou melhor pegar a Bíblia e se arrancar, né? E os outros seguiram também o irmão Pedrinho, foram embora. Mas se o irmão Pedrinho resolvesse me pegar e jogar a escada abaixo, eles ajudariam. Se o irmão Pedrinho me desse um tapa e um chute, todos eles iriam me dar um tapa e um chute. Eu seria ali morto debaixo de pancada. Entendeu? Então quem devia ficar preocupado, nervoso, seria eu, porque eu sabia o risco que eu estava correndo. Entanto, a presença de Deus na minha vida foi tranquilo. Eu disse para ele no primeiro pronunciamento que eu falei, quando ele disse: é estudo bíblico, vai sentar. Eu disse para ele calmamente. Falei: irmão Pedrinho, eu vou terminar a minha pregação, depois o irmão assume a tribuna e não fala o que o irmão quiser falar. E quando ele se levantou gritando ainda outra vez: vai sentar em nome de Jesus, eu respondi para ele tranquilo, falei: dessa tribuna ninguém me tire daqui, eu só saio morto. Entendeu? Então, a prova está aí, pregando a palavra dentro da Bíblia, dentro da doutrina da igreja, a palavra necessária, tá? Obedecendo a ordem do próprio Deus, e de ensinar, e de pregar. Entendeu? Acertado dentro da doutrina da igreja, acertado com a palavra de Deus. E o meu comportamento mostra que Deus estava ali comigo. Na mansidão, e na firmeza e na tranquilidade. Agora veja o comportamento dele. Gritou a primeira vez, gritando, não se acusando uma coisa que eu não estava fazendo, dizendo que eu estava fazendo um estudo bíblico. Eu não estava fazendo estudo bíblico nenhum. Ele nem sabe o que é estudo bíblico. Estava fazendo uma pregação cujo tema era salvação. Levantou gritando, mandando eu sentar em nome de Jesus Cristo. Mas imagine se eu, na obediência da palavra, na mão do Senhor meu Deus, eu vou atender um homem todo desviado da palavra de Deus.
A Irmandade não conhece a diferença entre um homem que está nas mãos de Deus, cheio do Espírito Santo, e um cara que está cheio de qualquer coisa, porque a presença do Espírito de Deus na vida de um crente, de um homem de Deus, apresenta o fruto do Espírito Santo. O fruto. Não são vários frutos. É um fruto só. Como a laranja. A laranja é uma fruta só, mas ela apresenta vários gomos. Assim também é o fruto do Espírito Santo. É como uma laranja, apresentando 9 gomos. E os gomos desse fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade. O que é longanimidade? A pessoa é longânima, ela tem um ânimo longo, ela é persistente no seu propósito. Entendeu? Isso é longanimidade. Ele não desiste com facilidade. Benignidade. O que é a benignidade? Benignidade é a capacidade de pensar bem. No interior da pessoa, ele é possuído da benignidade, que vem do seu interior e vem para fora e se manifesta na vida das pessoas. O outro fruto chama-se bondade. Então, a bondade é o fruto da benignidade, se manifesta nas ações. É quando você age com bondade. Você pode fazer coisas boas cheio de malignidade. Entendeu? Então, nisso está a diferença. O homem benigno, a bondade está no seu interior e se reflete nas suas atitudes. Mas a bondade são as suas ações. Fé, confiança, certeza. Depois, veja, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Então, a pessoa em cujo interior habita o Espírito é manso. Como Estevão, quando foi apedrejado, e outros mais que foram sacrificados, agredidos, sofreram violências na história do cristianismo. Estes homens manifestaram uma mansidão, diante até da morte. Enfrentaram com coragem e tiveram mansidão. E o último fruto é o domínio próprio, que não é do homem. Quando você está numa situação de aperto, de dificuldade, de problema, algo se apresenta diante de você com muita violência, te agredindo, o normal é você perder o controle, o domínio, gritar, reagir, entendeu? Agredir também. Não, mas o Espírito de Deus, ele te dá o domínio, a capacidade de você dominar todas essas suas reações naturais e vencer a batalha. Vencer como um servo de Deus, como um cristão. Agora, contrastando isso, Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 e 20 e 21, ele fala o oposto disso, que é o homem que não tem o Espírito de Deus e que está na carne. Diz lá, verso 19, porque as obras da carne são conhecidas. Olha o que Paulo fala. As obras da carne, elas são conhecidas. Quer dizer, o homem, o crente convertido, nascido de Deus, e que lê a Escritura Sagrada, conhece o que a Bíblia diz, ele conhece. Ele olha, ele sabe o que é da carne e o que é de Deus. O que é obra da carne e o que é fruto do Espírito. Por isso Paulo está dizendo, as obras da carne são conhecidas. E ele diz ainda, as quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria,
inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas assemelhadas a esta, porque está falando e coisas semelhadas a esta, porque a lista é longa, viu? E coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como eu já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Entendeu? Mas a nossa Irmandade não conhece a Bíblia, não são ensinadas a respeito do que a Bíblia diz, e vê um homem desse gritando, descontrolado, cheio de ira, e acha que o cara está guiado por Deus. Guiado por Deus. Na realidade, todos que estavam ali nem sabem o que é o Evangelho. Nem sabem o que é o Evangelho. Se ele soubesse o que é o Evangelho, jamais ele teria feito isso. Jamais. Mas deveriam refletir e pensar seriamente a respeito disso. Pensar seriamente a respeito do que é o Evangelho. Porque um homem que se declara ministro de Cristo e que assume uma tribuna, a primeira missão dele é pregar o Evangelho. Mas o Evangelho genuíno, verdadeiro. Isso é seríssimo. A responsabilidade, o tamanho da missão que o Senhor nos entregou no momento mais glorioso do cristianismo, que é a sua ressurreição e ascensão aos céus. Ele deu instruções imperativas. E de pregar o Evangelho a toda criatura, e de as nações, fazer discípulos, ensinar o Evangelho. Essa é a primeira missão do ministro, daquele que se intitula o ministro, o servo de Deus, o ministro de Jesus Cristo. Entendeu? E Paulo chega a dizer: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim. O que você entende com esse ai de mim se eu não pregar o Evangelho? Porque a desobediência nesse mandamento imperativo, entenda, quando Jesus disse e de pregar, isso não é uma simples ordem. Ela está expressa no modo imperativo, que é uma flexão verbal que expressa uma ordem que não pode ser desobedecida. A única razão de um servo de Deus, nascido de Deus, estar aqui na terra é comunicar o Evangelho, é comunicar a salvação ao seu próximo, ao seu vizinho, àqueles que estiverem perto dele. Eles devem se tornar, cada um de nós, um instrumento de salvação. Paulo fala: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Agora eu pergunto para você, qual é o fim destes homens? Qual é o fim destes homens que não sabem o que é o Evangelho e que estão pregando um Evangelho fajuto? O Evangelho do Paraguai. Um Evangelho falsificado, substituindo o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Um sacrifício praticado numa violência tremenda contra o próprio Deus. E o cara, em vez de apresentar isto como o único meio de salvação das almas, ele joga tudo isso no lixo e fica pregando práticas, usos e costumes, algumas práticas legítimas, como se reunir, louvar a Deus, orar a Deus, visitar pessoas,
outras práticas duvidosas, altamente questionáveis, como por exemplo saudar com a paz de Deus. Veja aí que não se encontra no Novo Testamento saudar com a paz de Deus. Nenhum servo de Deus que registrado no Novo Testamento saúda com a paz de Deus. Eles falam várias maneiras, graça e paz. Tiago fala saúde. Fala simplesmente saúde. Mas os caras inventam essa tal da paz de Deus, que ninguém sabe que Deus é. Não sabe que Deus é. Entendeu? Porque Deus está em todos os lugares. O nome de Deus é genérico. E ainda fica metendo pau nos outros. E por aí vai. E outras práticas diabólicas, por exemplo, o crente que contraria, que se opõe ao ancião, ele é levado para um quartinho, onde o ancião ele vai ser o seu acusador, ele vai acusar, ele vai ser o juiz para julgar isso daí, e ele vai ser o carrasco para empurrar a alma que, às vezes com razão, contrariou lá o Deus da congregação, que é o ancião da congregação. O carrasco que vai empurrar essa alma para o poço do inferno. Como esse homem fez comigo. Se eu não fosse um servo de Deus, não tivesse nascido de novo, e eu não entendesse todas estas coisas, e se Deus não estivesse na minha vida para me revestir de poder e me manter incólume, ensinando o que a Bíblia diz e a palavra de Deus ensina, eu estaria aí todo magoado, ofendido e tal, capaz de nunca mais querer saber do Evangelho, nunca mais querer saber de uma igreja cristã, nunca mais querer ouvir mais nada do que se refere ao que a Bíblia diz, o que o Novo Testamento diz. Como existem milhares por aí, que estes homens perversos agrediram, ofenderam, maltrataram e expulsaram do nosso meio, violentando a vida das pessoas. Violentando a vida das pessoas. Eu atravessei toda essa fase aí incólume, como vencedor. E atravesso até hoje, porque tenho sofrido pedradas, agressões, inclusive por causa desse comportamento desse irmãozinho aí. Nosso irmãozinho que praticou essa violência contra a minha pessoa. Entendeu? Até hoje eu recebo pedradas a respeito disso. Entendeu? Mas eu amo estas pessoas. Eu recebo estas ofensas, estas agressões, como bênçãos na minha vida, porque o Senhor falou: bem-aventurados sois vós quando vos expulsarem da sinagoga, por causa do meu nome, por causa da minha palavra. Bem-aventurados sois vós quando vos ofenderem, maltratarem, quando vos injuriarem por causa de mim, da minha palavra. Ele fala: é grande o vosso galardão no céu. É grande o vosso galardão no céu. Eu estou manifestando estas coisas aqui, contando tudo isso para vocês, não é porque eu seja uma vingança. Eu não quero me vingar desse homem nada. Eu agradeço, irmão Pedrinho, eu agradeço. Olha, eu beijo suas mãos, não somente as suas mãos, de toda esta humanidade que me agride, ofende e maltrata, porque eu me manifesto contra os absurdos praticados por vocês do ministério. Entendeu? Eu agradeço, sou feliz, porque são galardões. Não fossem essas coisas que estão acontecendo na minha vida, eu iria comparecer no tribunal de Cristo, sem nada para apresentar, entendeu? Não, agora eu tenho que apresentar. E lá eu vou receber galardão, porque ele falou: alegrai-vos quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa do meu nome, por causa da minha palavra, porque é grande o vosso galardão nos céus. Entendeu? Então é isso, mas vamos avante,